Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Daniel Chagas Torres. Se você está vindo por alguma notificação externa do YouTube, por favor, não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e dar o like se você gostar, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma pessoa magnífica, uma pessoa muito importante. Aqui atrás, né, nós estamos vendo aqui Jesus Misericordioso, aqui Nossa Senhora, e para fechar a Sagrada Família, vamos falar dele, né? O glorioso São José, né? Tem essa imagenzinha aqui abençoada, né? E vamos falar um pouco sobre as virtudes, né, de São José, né? Gente, eu nunca fiz teologia, mas se tem uma coisa que eu acho extremamente misterioso, né? Uma coisa que eu acho extremamente misteriosa é a Sagrada Família, né? Na sabedoria de Deus, quando Deus ele resolveu, né, nos dar a Sagrada Família, tem coisas assim que são incríveis, né? São José, para vocês terem uma noção, eu acho que eu estava vendo um vídeo do professor Felipe Aquino, um vídeo não, um texto, né? De um santo chamado Santo Gertrudes. Santo Gertrude, acho que é assim que fala. Você não ouviu errado, é Santo Gertrude, é um homem, né? Que ele teve uma visão que os anjos, quando falavam, quando era mencionado, né, o nome de São José, eles faziam reverência, né? Por que será, né, que os anjos fazem essa reverência toda a São José, né? Será que faz sentido essa grandeza toda de São José? E faz, meus amados. Só desligar aqui, pessoal. Faz sentido sim, faz sentido sim. São José, para vocês terem uma noção, né? Olha como São José ele é especial. Veja como ele é especial. Só 3 pessoas podem chamar Jesus de filho, meu filho. Nós temos Deus Pai, nós temos a Virgem Maria e nós temos o glorioso São José. É impressionante toda essa trajetória de São José. De fato, São José ele foi pai de Jesus de coração, evidentemente não foi pela carne, mas foi de coração. Ele protegeu Jesus, ele sustentou Jesus, né? Ensinou um ofício a Jesus. Jesus, quando foi confrontado e foi dito, esse não é o filho de São José, ele não se ofendeu nem nada, porque de fato São José era pai de Jesus, né? Pai de coração, pai adotivo, mas pai de Jesus. E quando a gente chega a refletir, né, sobre o que significa isso, né, é algo muito importante, pessoal. Veja só, veja como Deus olhou para esse homem e ao escolher esse homem de todos os homens que vão pisar na face da terra para ser pai de Jesus, para ser esposo de Nossa Senhora, para ser o chefe da Sagrada Família, olha que coisa magnífica que São José estava fazendo, pessoal. Aliás, que Deus estava fazendo com São José. Ele estava confiando a São José aquilo que para Deus era o mais sagrado. Ele confiou a proteção de São José, o filho dele, Jesus Cristo, o seu bem, o seu tesouro maior. Ele confiou a São José, Nossa Senhora, a Imaculada, né? E o que é mais incrível, ele executou muito bem essa tarefa. Ele protegeu, dizem até que que Deus ele tinha mesmo que levar São José, porque ninguém sabe se São José, como é que São José reagiria frente àquelas pessoas que queriam matar Jesus. Muito provavelmente São José iria querer dar sua própria vida para impedir que algum mal acontecesse com Jesus, né? Então, esse é o tamanho de São José, né? É um tamanho assim que é muito difícil da gente mensurar, é muito difícil da gente avaliar, né? São José, ele protegeu Jesus, ele cuidou de Jesus. É uma coisa incrível. Então é óbvio que você imagina, né? Se ele é pai de Jesus, mesmo que seja adotivo, né? Jesus, até pelo 4º mandamento, né, que é honrar pai e mãe, ele muito provavelmente, Jesus, ele
ele de fato honra São José, né? Honra Nossa Senhora, né? E não há dúvida que um pedido de São José não deve ser o mesmo como de qualquer santo, né? Como principalmente o pedido de Nossa Senhora é um pedido que excede, extrapola o pedido de qualquer outro santo para Deus, né? Para Jesus, né? E uma coisa nós temos que sempre ter em mente: a igreja ensina os cultos, né? Existe o culto de latria, que é o culto que é devido exclusivamente ao bom Deus, a Deus, né? O culto de latria implica em adoração. Tudo aquilo que não disser respeito ao culto a Deus, né? Ao culto que diga respeito ao culto à Virgem Maria, aos santos, é o culto não de latria, mas de dulia, que significa o quê? O culto de reverência, o culto de admiração, né? E aí nós temos os demais santos, que é culto de dulia. Nós temos o culto à Virgem Maria, que pelo fato dela ser a mãe, ser imaculada, ela está num nível superior aos demais anjos, tanto é que ela é a rainha do céu, né? E a ela nós devemos não o culto de dulia comum, mas o culto de dulia, de hiperdulia. E entre o culto de hiperdulia, que está mais que os demais santos, e o culto de dulia, está o culto de São José. Qual é o culto que nós devemos a São José? Nós devemos a São José o culto de protodulia, que está entre o culto de Nossa Senhora, que é de hiperdulia, e o dos santos comuns, que é de dulia. E só pode ser mesmo, né? Porque ele é pai de Jesus, né? Ele pode chamar Jesus de filho. E qual é o bom filho que não faz o bem ao pai, né? Que não escuta o seu pai, não é? E Jesus, ele é, sem dúvida, o melhor de todos os filhos, né? E aí, queridos, como diz Santa Teresa d'Ávila, que era muito, muito, muito próxima a São José, né? Até recomendo que você veja o vídeo sobre as 7 moradas de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ela recorria a São José sempre. Ela até dizia: para algumas coisas nós recorremos a santos determinados. Tipo São Pedro, né? A gente fala, né, sobre a questão do clima e tal, né, do tempo. Mas a São José podemos recorrer para todas as coisas, né? Ele é muito zeloso por todos nós, né? Pois é isso, pessoal. Esse é o meu recado. E fiquem com Deus, né? Permaneçam aí nas suas casas, né?